atividades, elas foram orquestradas, ministradas, organizadas, planejadas por toda a nossa equipe de docentes. E aí eu estendo a minha fala, foi pelos professores de educação infantil até o 9º ano. Fizemos esse planejamento das atividades e começamos as nossas postagens lá no dia 20 de março, dentro do aplicativo Estudicades, né? Então, essas atividades, elas foram planejadas dentro do currículo e do cronograma que a gente já tinha estabelecido. Certo, seguimos com essas atividades, né? E aí, lá no dia 10 de abril, o nosso governador, ele determinou, né, que as escolas, elas poderiam optar pela antecipação das férias. E a nossa escola, a nossa instituição aqui, o Rosa, ele foi uma das escolas que optou por antecipar essas férias. Então, nós demos o período de férias letivas com duração de 30 dias, né? E voltamos nesse período no dia 13 de maio. Quando nós retornamos dessas férias, nós já finalizamos o 1º bimestre e demos início ao 2º bimestre. Mas, naquele momento, era preciso fazer o quê? Era preciso redesenhar essas atividades, né? Remapear. Então, a gente reorganizou a rotina de aula, reorganizou as disciplinas, os horários, os dias em que a gente iria expor as atividades, né? Criamos, olha só, família, lá no dia 13 de maio, a gente criou os canais de atendimento. Por quê? Porque a gente entendia que esse período pandêmico, ele iria durar mais tempo. Então, a gente criou os canais de atendimento, não só com a gestão, né, mas também com o pessoal do TI, com os professores, através do plantão Tira Dúvidas do WhatsApp. Então, esses canais de atendimento, eles puderam facilitar essa comunicação. Certo, estávamos aí no 2º bimestre, né? As atividades foram reorganizadas, remapeadas, para a gente seguir essa cronologia. Digo novamente, para que aquela aprendizagem que foi dada início lá no dia 27 de março, ela fosse dada continuidade. Ok, até o prezado momento, lá no dia 13 de maio, nós ainda adotávamos lá atrás, o método assíncrono. O que é isso? São as atividades de aula remota gravada, né? Então, a gente tinha os slides e tinha a videoaula, que eram disponibilizadas dentro do app. Ok, como eu falei, a gente reorganizou essa rotina, e aí a gente instituiu o canal da plataforma virtual do Rosa Education, né? Dentro do nosso estúdio, aqui como vocês estão vendo, né? A escola disponibilizou de um estúdio para oportunizar os nossos alunos essas experiências diárias de interação com esse professor. Então, as aulas que eram antigamente assíncronas passaram a ser síncronas, que é esse formato que a gente está aqui, dentro da sala de aula virtual. Né? Então, essas aulas, elas continuaram dando para esse aluno essas possibilidades de interação e de participação. Então, foram 120 dias aí trabalhando arduamente, né? Eu acredito que muitos pais acompanharam a gente nesse processo, né? Tiveram presente nesse processo todo de retomada. Eu aproveito para agradecer que muitas das mudanças que nós fizemos ao longo desses 120 dias foram de muitas coisas que a gente ouvia da família, né? Sugestões que a família dava. Então, assim, a escola sempre esteve aberta para atender todas as situações, né? Todas as realidades. Então, mesmo com esse formato de aula remota, que a gente precisa de um meio, de uma ferramenta tecnológica, a escola, ela entendeu que a gente precisava alcançar a nossa família, o nosso aluno, de todas as formas, né? Então, o que a gente fez? A gente tinha inicialmente o material que era postado através da plataforma Estudicades, né? Mas a gente também disponibilizou esse material de outras maneiras. Como? Nós disponibilizamos impresso na secretaria para todas as famílias que nos solicitaram, pediram, que não tinham acesso, a gente disponibilizava esse material impresso. Enviamos para muitos pais que não tinham como acompanhar naquele momento a aula, então a gente enviava pelo WhatsApp, enviávamos muitas vezes pelo e-mail,
E chegamos até a gravar também em pendrive, as aulas e tudo, para que a família pudesse ter acesso. Então, assim, todas as frentes de apoio, de atendimento, o Rosa de Saron procurou alcançar, né? Porque nesse momento de distanciamento social, o que a gente tinha que priorizar, né? Que os nossos alunos pudessem continuar com as experiências de aprendizagem. Então, não era porque a escola não estava mais aqui disponível para recebê-los presencialmente que a gente não iria atendê-los. Então, a gente esteve, durante esses 120 dias, a todo momento, prestando, né, esse serviço de atendimento, né, com o próprio professor, que diariamente esteve aí disponível e continua, porque os grupos do plantão Tirar Dúvidas ainda estão ativos, né, temos tido grandes resultados nele, porque é um canal de atendimento e interação direto entre família e escola. Olha, dentro de tudo isso que a nossa supervisora acabou de falar, que é um apanhado, né, um resumo, que muitas dessas coisas vocês de fato já acompanharam. Mas aí surgem algumas dúvidas, né? Por exemplo, Ana Cristina, com esse nosso retorno, né, muito provavelmente nós vamos ter alunos que, porventura, não conseguiram acompanhar o processo de ensino remoto desenvolvido por nossa instituição. Como é que fica esses casos? Por exemplo, eu sou um aluno que estou matriculado no Colégio Rosa de Saron, mas por um motivo ou outro, durante esses 120 dias ali, conclusão de primeiro e segundo bimestre, eu não tive acesso às ferramentas de ensino remoto. Como é que fica a situação desse aluno? Qual é o suporte que a escola vai dar para esse aluno numa possível retomada das aulas presenciais? Olá, família, boa tarde. Muito bom esse questionamento, Saulo. Na realidade, nós pedimos até que essa família procure a coordenação do Colégio Rosa de Saron, até com o máximo de urgência, porque nós estamos traçando, sim, um plano estratégico para alcançar todos vocês, todos esses alunos. E nós pedimos, então, essa parceria nesse momento. Precisamos ser encontrados nesse momento para que podemos conversar. Muitas famílias, eu gostaria até de agradecer nesse momento, estão sim mantendo esse diálogo entre coordenação e família. Isso é importante, Saulo. E nós estamos sim nos programando para receber estes alunos, porque entendemos que esses alunos, existem sim alunos que tiveram muita dificuldade em acompanhar esse processo de ensino remoto, mas queremos deixar uma mensagem para você, família. Estamos aqui para recebê-los e assim podermos conversarmos aqui na escola sobre nosso plano estratégico para alcançar todos os alunos. É importante a gente também mencionar, né, que essa parceria entre família e escola, ela é indissolúvel, né? Então, desde o início do ano, no ato da matrícula, a gente firma esse acordo, né? Família e escola sempre juntos. E mais do que nunca, a gente deve reforçar esse laço. Eu acredito que a gente tem várias situações, né? A gente tem famílias que, de fato, não tinham possibilidade de fazer esse acompanhamento desse aluno, né? A gente tinha famílias que tiveram percas familiares e, nesse momento emocional, não tinha essa estrutura para acompanhar. A gente tinha famílias que, de fato, também não tinham acesso a essa tecnologia, a internet, enfim. Né? E aí agora, depois de 120 dias, como proceder? Né? Para a volta das aulas presenciais, nós estamos preparando um momento de sondagem, né? Porque compreende-se que para esse retorno a gente precisa ter uma avaliação diagnóstica e formativa. Né? O que significa isso? Significa dizer que a gente vai precisar revisar alguns conteúdos. Na verdade, com os alunos do primeiro até o quinto ano, nós iniciamos esse processo de revisão já desde o dia 3, né, de agosto. A gente fez uma alteração, uma pequena alteração nos horários de aulas síncronas, justamente porque os alunos agora já estão nesse processo de revisão, os professores estão caminhando com eles para esse processo de volta, né? Quando a gente retornar para as aulas presenciais, vamos estar realizando esse diagnóstico para a gente poder mapear esse aluno, né? Saber quem são os alunos que não conseguiram acompanhar, quem são os alunos que estavam acompanhando e o que a gente pode fazer com esses casos, né? A Cristina fala sobre o plano estratégico,
é um planejamento que a escola fez, sim, nós temos um planejamento pedagógico, nós temos um planejamento para esse período de retomada presencial e um planejamento estratégico para atender os alunos que não tinham esse acompanhamento. Mas eu digo, família, sem vocês a gente não vai conseguir. São 120 dias, são 4 meses sem ter contato escolar. Então, a gente vai precisar mais do que nunca desse comprometimento familiar para a atualização desses conteúdos, dessas atividades, né, das páginas que já foram feitas. Nós vamos estar aqui para dar esse suporte. Como a Cristina falou, a gente precisa desse contato. Então, você, família, que porventura nesse período não teve contato, procura a gente, né? Venha conversar, explique quais foram os seus motivos para a gente poder sentar juntos aqui e conseguir traçar essa estratégia. Isso eu me abranjo para a matriz e filial, tá certo? Você, pai lá da filial, também, que não teve acesso a essa atividade, procura a nossa diretora, Rafaele, procura a coordenação lá da filial, que a gente vai ter uma estratégia de atendimento individual para cada caso. Olha, já assim, respondendo algumas perguntas, né, que estão sendo feitas aí, 2 pontos, né? Por exemplo, hoje nós temos a perspectiva do retorno do ensino presencial, com a retomada agora no dia 17, de forma escalonada e bem tranquila, sem nenhuma pressa. Então, de repente, você optou por seu filho ou a sua filha continuar no ensino remoto. Tudo bem, ótimo. Mais à frente, eu já tenho uma outra percepção do cenário. Poxa, eu quero agora que o aluno volte para o ensino presencial, porque eu já me sinto mais confiante, eu já vejo como é que a escola está e como todo o nosso município está dentro de um contexto da pandemia, né? Você pode sim, nada vai impedir. Só que, quando a gente for retornar com esse aluno no presencial, onde você sinaliza, porque o aluno hoje, para ficar no ensino remoto, você tem que assinar um termo com a escola, se comprometendo a esse ensino remoto, onde a gente está prestando esse serviço e tem essa contrapartida da família para que dê andamento com essa criança. E quando eu quiser que esse aluno volte para o presencial, é a mesma coisa, é o mesmo contato junto à coordenação, junto à própria secretaria da escola, informando que você já se sente seguro e quer mandar o seu filho no presencial. Porém, vai haver um tempo, né? Quando você faz a solicitação, nós vamos mensurar um prazo, dependendo da série, um prazo mínimo de 7 dias para que esse aluno seja reingressado no presencial, mas nada vai impedir. Assim também como eu posso novamente decidir para esse aluno voltar para o remoto. Quando eu digo é você, família, tá? Então, essa decisão é uma decisão que cabe às famílias e a gente está aqui justamente para juntos podermos somar e ter a melhor solução. Estão perguntando aí como falar com a coordenação, se é só presencialmente. Não, gente, você pode sim vir presencialmente, a escola está com uma restrição ao controle de entrada e saída, se resumindo quase que restritamente aos nossos alunos, e temos uma parte da escola que funciona para atender agendamentos específicos. Mas olha, eu não tenho como ir na escola, não estou saindo de casa, como é que eu faço para resolver? Nós temos aí um WhatsApp padrão, que é o WhatsApp geral da escola, que a sua solicitação vem e a gente direciona para os setores. Se é um assunto da supervisão acadêmica, se é um assunto de ordem da secretaria, ou se é um assunto de ordem da coordenação. O que é importante é essa aproximação, família e escola, tá? Quer complementar, Ana Cristina? Eu gostaria também de responder algumas perguntas. Nós estamos com dúvidas com relação à quantidade de alunos. A Patrícia Helena pergunta: bom, Patrícia, nossos alunos, nossas salas, elas foram divididas em 2 grupos. É muito importante esclarecer nesse momento. Nós teremos o grupo A e o grupo B. O grupo A, ele irá iniciar as aulas, 1º e 2º ano, somente na quarta-feira, dia 19. E o 3º ano, já 17, na segunda-feira.
Isso, é o terceiro, quarto e quinto, tá bom? Dia 17. Fiquem atentos. De hoje para amanhã nós estaremos disponibilizando essa lista, tá bom? Para que vocês já saibam se o aluno é do grupo A ou do grupo B. Sendo que iremos realizar essa divisão, o quantitativo de alunos na sala de aula, ele é reduzido, obedecendo os protocolos a nós passados, não é isso, Ina? Na verdade, só pegando um gancho aqui que a Ana Cristina falou, na verdade nós vamos ter um número reduzido mesmo, né? Um número que é um número médio de 12 alunos por sala, né? Porque nós estamos seguindo criteriosamente essa questão. E aí, senhores, é que vem algo fundamental por parte da família, tá? Hoje nós retornamos no dia 3 com o Fundamental 2. Nós temos alunos que vêm sozinho, mas nós temos alunos que os pais vêm deixar na escola. Para início do nosso protocolo ter uma eficiência, é importante seguir exclusivamente os horários de entrada e os horários de saída. E aqui eu falo principalmente ao horário de entrada. Nós vamos ter portarias específicas para os segmentos, tá? E horários específicos. Exemplo, hoje, como está funcionando? 7 horas da manhã, os portões do prédio específico do Fundamental 2 é aberto. Esses alunos começam a entrar a partir desse horário de 7 horas, e quando dá, em média, 7h15 ou 1h15 da tarde, praticamente todos os nossos alunos do Fundamental 2 já estão, de 6º ao 9º ano, já estão em sala de aula. E o horário do Fundamental 1, que de 1º ao 5º ano, esses alunos, essencialmente, pedimos aqui, de forma muito criteriosa, que esses alunos comecem a chegar em torno da escola a partir de 7h20 ou a partir de 1h20, porque nesse horário nós vamos ter condições específicas de manter o distanciamento, manter a higienização das mãos, fazer a aferição da temperatura. Vocês devem ter acompanhado nós, em região, posso afirmar com vocês, com muito orgulho e muita transparência, somos uma escola que, dentro de todos os protocolos, estamos fazendo algo a mais. O que seria esse algo a mais? Nós temos uma higienização específica nas mochilas dos nossos alunos. Então, isso demanda um tempo, isso tem uma ordem. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa cumprir esses horários, sem pressa, né? Na primeira semana de aula, algo que ficou muito claro foi exatamente ter paciência a seguir os protocolos. Hoje, pai, como funciona? O seu filho chega, se ele tiver antes desse horário, de fato, a gente não consegue colocar ele para dentro da escola, porque dentro da escola tem um procedimento, mas quando dá nesse horário, e nós já temos as marcações em torno da escola, a gente começa a fazer a entrada desses alunos, é feita uma sanitização nos calçados deles na entrada, é feita a aferição da temperatura, e aqui eu quero abrir também um outro parênteses, dizendo que nós contratamos uma mão de obra específica, que é basicamente até o que o Estado tem feito, né? Contratando ali brigadistas, bombeiros civis. Para quê? Para que possam nos auxiliar nesse processo de coordenação. Porque, senhores, o nosso produto é escolarização. E o que nós estamos fazendo antes para esses alunos entrarem com segurança, advém ao nosso produto. Então, a gente tem que buscar pessoas com maturidade e experiência para nos ajudarmos, né? Então, esse aluno chega, faz essa higienização dos calçados, coloca a sua mochila num local específico, faz a higienização das mãos. Antes disso, é feita a medição da temperatura, obviamente, faz a higienização das mãos e depois ele vai para essa sala de aula. E quando ele chega nessa sala de aula, antes dele entrar, nós temos mais uma vez uma aplicação de álcool em gel para que ele possa adentrar a sala. Sala essa que já foi higienizada, nós estamos com um processo de higienização diário, não é uma higienização semanal, diário. Investimos fortemente em equipamentos de grande escala, mas os equipamentos não vão funcionar só.
Nós temos hoje um químico que é responsável pela escola, que indica quais tipos de produto utilizar, para que vocês possam entender um pouco melhor. Essas semanas adquirimos um outro equipamento que a gente entende que vai nos ajudar também, um equipamento que é utilizado através de óleos de terpeno. Para quê? Para que eu possa ter a aplicação ali mais diária dentro da escola, porque são materiais de ordem natural e ajudam no combate ao Covid. Então, fizemos essa aquisição, estamos já treinando o nosso pessoal para utilizar isso com mais frequência dentro da nossa sala de aula, nos nossos setores, dentro da escola como um todo. Agora vejam só, senhores, isso são medidas que todos nós estamos fazendo, todas as escolas estão fazendo, todos os lugares, né, estão procurando fazer isso, mas sabemos que já tivemos em São Luís escolas que tiveram que parar determinados segmentos. Se a gente tiver que parar por conta de um caso de Covid, seja de um aluno, seja de um profissional, seremos amplamente transparentes em parar, porque para nós, o nosso maior entendimento é a segurança de todos. E aí a gente para, dá continuidade ao nosso ensino remoto, porque a nossa obrigação é entregar a vocês o ano letivo de 2020, que vai, a nossa supervisora vai falar um pouco mais à frente de calendário acadêmico, para que vocês possam entender como foi feita essa reorganização. Então, quero dizer e afirmar para vocês que o nosso compromisso, ele não é um compromisso de hoje, 120 dias, ele é um compromisso de 30 anos com todos vocês, tá? Vale destacar também, né, que para que tudo isso dê certo, para que tudo isso funcione, só a escola fazendo, só a escola atuando, a gente não vai conseguir resultado. Então, assim, nos tempos normais, nos moldes normais, né, a gente já tinha, assim, muitos casos, incidentes, né, de crianças que vinham para a escola convalescentes, né, crianças em processo de gripe, crianças febril, né, e não era só em estado febril, era crianças com grau de febre alto até. Então, assim, família, mais do que nunca, essa sensibilidade nesse envio, né, a gente compreende que agora todo mundo já vai começar a retornar à sua vida normal, né, muitos já estão retornando para o trabalho também, né, mas a escola, ela precisa dessa sensibilidade para com esse funcionamento. O Saulo falou de várias medidas que a escola está tomando para garantir a segurança do seu filho. Então, você também de casa, você pai, você mãe, tem que fazer essa parte, né? No nosso protocolo, as professoras já começaram a atuar nas aulas síncronas, conversando com as crianças sobre a questão do uso da máscara, né? Então, você pai, você mãe, você é exemplo nesse processo, né? Eles vão vir para a escola e eles vão ter que estar igual nós estamos aqui, de máscara o tempo inteiro. Essa máscara ela vai ser trocada no decorrer do dia. Então, assim, tem que ser parte desse processo, né? A família tem que compreender que esse é um processo que nos foi imposto, de certa forma, né? Não foi a escola que escolheu, não foi você, família, que escolheu, e que a gente precisa agora se readequar, se reorganizar. Eu queria retornar lá na questão do termo, né? Que tudo isso que o Saulo falou acaba que reforça a importância desse termo, né? A gente já recebeu alguns questionamentos sobre o porquê que tem que ter um termo, né? Por quê, gente? Porque a gente precisa se organizar estrategicamente para o quantitativo de alunos, né? Então, você pai, você mãe, que está aí assistindo a reunião, de repente ainda não deu essa resposta, ainda não respondeu o formulário, ainda não deu retorno para a professora sobre se o seu filho vai retornar para o presencial ou para o remoto, faça isso, por favor, porque a gente precisa ter essa organização. As aulas estão previstas para começar na quarta-feira, no caso do nosso público aqui, que é o 1º e 2º ano. Os pais do 3º ano, as aulas já começam na segunda, dia 17, né? Dividindo também, como a Cristina falou, dos grupos, né? Mas a gente precisa saber quem é esse alunado que vai vir para o presencial. Para isso, a importância do termo. Então, você, pai, que optou por permanecer no remoto, não, eu não quero, eu estou satisfeita com o remoto, não me sinto seguro, meu filho vai permanecer no remoto, ótimo, é um direito que lhe assiste, nós vamos continuar prestando o nosso serviço, mas você precisa procurar a escola, precisa agendar um momento para vir fazer a assinatura desse termo de opção de aula remota.
Existe um termo também para os alunos que optarem pelo presencial, ok? Outra informação, eu optei pelo remoto, mudei de ideia depois, como o Saulo falou aqui, vocês podem fazer essa mudança, mas isso vai ter que ser organizado. Então, você optou pelo remoto, não, agora eu quero mandar ele no presencial, tem que comunicar antes. Não pode simplesmente mandar no outro dia, porque a gente tem uma organização. Outro detalhe, nós vamos enviar, como a Cristina falou, a listagem dos alunos, né? Quem é A e quem é B. Fiquem atentos, todos vocês vão receber, e a criança tem que obedecer aquele dia. Ah, meu filho era do grupo A, era ontem, não deu para me mandar ele, eu vou mandar ele amanhã. Não. Tem que vir obedecendo o dia específico do seu grupo, porque isso tudo vai comprometer a logística, né? Reforçando a questão dos protocolos de saúde e segurança, o Rosa colocou internamente uma enfermeira que está disponível para fazer esse atendimento, ela que fica também fazendo esse controle dos meninos na recepção, ela que recebe diariamente os casos de alunos que já vêm e não está se sentindo bem, isso vai fazer essa triagem com ela também, assim como nós todos colaboradores, ela atua na matriz e na filial. Então, assim, a escola está tomando todas as medidas para que a gente possa garantir a segurança de todos, mas a gente precisa estar junto no mesmo diálogo, falando essa mesma língua. Vamos também aqui responder algumas perguntas. A Marli Amaral perguntou quantos dias por semana os alunos vêm. Nós dividimos, como já falamos anteriormente, em 2 grupos, o A e o B. Como vai funcionar? O grupo A inicia já na semana que vem, irá assistir aula durante uma semana, enquanto presencial, enquanto o grupo B estará em casa assistindo essa aula no remoto. Como será essa transmissão? Teremos uma professora específica para o presencial e para o remoto, com o mesmo horário de aula, seguido no presencial, com horário de recreio, todos os horários da manhã e da tarde, tá bom? Também temos uma pergunta muito importante, que é da Neire, sobre solicitar a volta para o presencial. Precisamos sim. Através de quem? Através da coordenação ou das próprias professoras. Você que, de repente, mudou de ideia, ia mandar para o presencial e agora quer deixar no remoto, ou vice-versa, pode entrar em contato com a professora ou com a coordenação. Iremos, no bate-papo, disponibilizar o número da coordenação também, e vocês podem falar com a professora. E está tirando algumas dúvidas com elas também. Olha só, tem aqui também três perguntas, né? Uma é sobre a questão do desconto, né? De fato, houve uma lei que tramitou aqui no Estado, porém, o que nós fizemos com relação a isso, tá? Antes da tramitação dessa lei, no dia 6 de abril, nós já disparamos para todos vocês o comunicado que o Colégio Rosa de Saron iria ter 30% de desconto em suas mensalidades, ou seja, em todos os seus contratos. É preciso que a gente entenda o que de fato aquela lei diz, né? Aquela lei diz que de fato iria ter esses 30% de desconto para o nível de quantidade de alunos que nós temos. Porém, os descontos não são cumulativos. Então, a gente entende o que eu entendi lá no início. Ora, o que a gente precisa fazer no momento de extrema dificuldade? É promover um desconto para todos, porque todos nós, por um motivo ou outro, passamos por dificuldades durante esse processo de pandemia. Mas a lei dizia exatamente o quê? Olha, o desconto não é cumulativo. Se você já tem um desconto, que hoje, o que ocorre na nossa escola? Nós temos aí uma política de desconto, que 2 alunos, o menor contrato tem entre 35% e 40% de desconto. 3 alunos, um não paga, né? Só vai pagar ali os 2. E fora outros descontos, como alunos que são do sistema de ensino do Educa Mais Brasil. Não importou para a escola nesse momento.
todos, independente do valor que você pagava na escola, nós aplicamos uma regra geral para todos. Todos vocês receberam esse percentual de desconto de 30% e muito antes, né? Nós entendemos, né? Tem escolas que agora que vão fazer de forma retroativa. Por quê? Porque esse é o entendimento do Colégio Rosa de Saron. Dizer para vocês que nós não estamos sofrendo financeiramente é óbvio, não só nós, como várias escolas estão, vários empreendimentos estão, mas o nosso desejo de continuar firme aqui, desenvolvendo o que de fato escolhemos para a nossa vida, não ter desligado nenhum profissional para que podemos juntos, porque, gente, uma das principais matérias-primas que uma escola tem é o seu professor. Não dá para, nesse momento, a gente abrir mão de um ser tão precioso como esse. Então, a gente está criando as estratégias, as mais variadas estratégias, e ainda tendo que fazer investimento. Porque, como a Ana Cristina falou, hoje nós vamos ter, nas salas de aula específicas, salas multimídias, que se eu sou um aluno do remoto, e não é a minha semana de ir, ou mesmo eu não vou para o presencial, você vai estar assistindo a mesma aula que a Ana Cristina seria um aluno ali do remoto, ou do presencial. É a mesma aula em tempo real. Então, isso demanda investimento, isso demanda equipamentos, e a gente não está hesitando em fazer isso para manter essa qualidade de serviço. Se vai se manter o desconto, a lei, segundo a lei, teria que ser suspenso agora no dia 3 de agosto. Mais uma vez, o Colégio Rosa de Saron tendo a sensibilidade que se estamos onde hoje estamos, é porque você confiou no nosso trabalho. E eu informei aos nossos departamento financeiro que o mês de agosto iria continuar com o mesmo percentual de 30%. E mais, estamos avaliando um percentual para que a gente chegue até dezembro virando esse jogo e vencendo. Obviamente que nós não vamos ter condições de dar mais esses 30%, mas algum desconto essa escola vai promover, porque somente juntos, de mão dadas, que foi o que nós construímos ao longo de 30 anos, a gente vai poder vencer, né? Tem um outro questionamento com relação dos alunos de inclusão, especificamente com os alunos de autismo, né? Saiu uma última lei agora, que se a prestação de serviço não está acontecendo para esse aluno de inclusão, ele não tem essa obrigatoriedade de pagar. Se eu tenho um filho que ele não consegue acompanhar um ensino remoto, de forma alguma, a escola não está conseguindo prestar esse serviço, eu de fato não sou obrigado a pagar por essa prestação de serviço, porque eu não estou recebendo. E como que nós estamos fazendo aqui no Colégio Rosa de Saron? Nós fundamos esse ano, antes da pandemia, fundamos o nosso Instituto Conceição de Maria, que hoje o nosso psicopedagogo Veriano, aqui na matriz, e na filial Nélia Maria, tem um atendimento específico e já presencial, individual, há meses atrás, com esse aluno. Então, hoje nós temos uma prestação de serviço para os alunos de inclusão, de forma individualizada e presencialmente. Tudo isso para que a gente possa construir o processo de ensino-aprendizagem, independente da limitação do nosso cliente. Se temos um aluno que porventura está aí nos assistindo, ainda não teve acesso a esse serviço, venha à escola, porque de segunda a sexta nós temos os horários agendados específicos com atendimento específico da psicopedagoga ou do Veriano aqui no nosso instituto. Então são coisas que é preciso que se diga, porque às vezes a gente não sabe, né, determinadas situações que ocorrem, mas nós temos isso muito fortemente já trabalhando há mais de 30 dias. Outra pergunta é com relação ao ar-condicionado. Os protocolos dizem que você que vai reduzir o quantitativo de aluno em sala de aula para que você possa ter essa climatização artificial, que é através do ar-condicionado. Então, os nossos ar-condicionados ficam, sim, ligados. Porém, nós temos, seguindo o número menor de alunos em sala de aula e trabalhando com produtos específicos, não só de higienização de mobília, mas com higienização específica desses equipamentos, que é o que eu falei lá no início, né? Adquirimos um equipamento para trabalhar
com essa sanitização de forma natural, para que eu possa ter o aluno na sala e fazer a aplicação do produto sem agredir a pele, sem agredir os olhos e nada desse aluno, né? Então são coisas que a gente está trazendo, tecnologias de ponta, para que a gente possa vencer, porque temos que ter em mente, gente, que só vamos ter uma segurança mais próximo do que seria real com a política de vacinação em massa. Mas nós ainda não temos essa vacina. Enquanto não temos, temos que ir atrás de soluções para continuar a nossa prestação de serviço, tá? Diga-se também, né, que foi até uma fala minha inicial, né, que o Rosa, ele está em busca das melhores soluções para atender e garantir a saúde dos nossos alunos, da comunidade que aqui circula na escola, dos nossos colaboradores, né? Mas eu refaço essa fala, pais, eu refaço essa fala porque não é uma realidade que a gente vê, né? A gente vê as famílias na rua, sem máscara, em outros ambientes. É claro que cada pai, cada família, cada responsável é detentor dessa responsabilidade. Eu mãe, eu tenho filhos, eu levo eles para onde eu achar que eu devo levar. Não é esse aspecto, mas a gente tem que tomar essas medidas de cuidado, né? Por quê? Porque esse aluno, ele vai estar se expondo lá fora e ele vai estar aqui na escola e, de certa forma, expondo também os demais que estão aqui com ele. Então, assim, os professores, assim como os demais colaboradores, logo na chegada passam por esse mesmo processo de higienização, né? A gente tem uma portaria específica para esse atendimento, e aí todos são higienizados, a gente tem os materiais de EPI para esses professores, máscara facial, a face shield também, né? Então a gente tem essas garantias de que esse professor vai estar o máximo higienizado para que esse contato com o aluno, se possível, se for necessário, porque a gente vai precisar resumir muito esse contato, né? Essa aproximação, na verdade, seja com segurança, mas a família ela precisa fazer essa parte de colaboração, né? A gente já recebeu também alguns questionamentos do tipo de que meu filho não usa máscara, ele não vai ficar lá na escola de máscara, mas eu quero mandar meu filho. Então, família, você precisa compreender, são medidas de sanitização, de biossegurança impostas, né? Foi dito que as escolas precisariam seguir um protocolo, e lá vem dizendo todas as situações. O uso da máscara, ele é obrigatório, ele não é facultativo ainda, né? Ainda. Então, assim, infelizmente, se é uma criança que não tem o hábito de usar a máscara, e se você, pai e mãe, não quer que ele use a máscara, a orientação que se dá é sensibilizar de que esse aluno permaneça no remoto, porque na escola ele vai precisar fazer isso. Mas eu acredito, pedagogicamente falando, né, eu acredito que se a gente iniciar esse diálogo de sensibilização com as crianças, que é o que as professoras já estão fazendo, né, a gente consegue, sim, fazer com que a criança entenda, porque a criança, ela compreende bem melhor do que nós adultos, né? Então, assim, a gente consegue flexibilizar isso. As medidas a escola vai tomar, tenham certeza que a escola vai estar sempre em busca, como o Saulo disse lá atrás, né? Quando no dia 16 de março deu-se a suspensão, e até então, aqui no Maranhão, a gente não tinha ainda casos efetivos, ainda era somente H1N1, a escola já fazia o processo de higienização com gás de ozônio, na escola inteira. Então, a gente já tinha esse hábito de higienização. Os ar-condicionados têm o período de troca do filtro, isso é feito constantemente, né? A própria aferição, se esse gás que está emitindo, se ele tem um controle de pH correto, como o Saulo falou sobre o químico, então a gente já tinha essas medidas, isso já era uma cultura dentro da escola. Mas agora a gente está reforçando isso, e a gente gostaria muito de sensibilizar vocês, pais, para com o segmento, né, dessas medidas também em casa. Tem um ponto bem importante a ser falado, né? Eu não sei qual de vocês duas vão fazer essa elaboração, com relação à hora do lanche, né? Que a gente sabe que é algo bem específico, bem peculiar. Como é que vai ficar
essa questão do lanche. Isso. Vamos esclarecer como que vai ficar nosso lanche. Você, família, que quer mandar o lanche do aluno, pode mandar sem problema algum. Mas a cantina também irá oferecer o lanche para vender. Só que esse lanche será ofertado de uma outra forma. Nós teremos uma equipe especializada que irá levar esse lanche até o aluno. Então, se essa ficha ela puder ser comprada de forma antecipada, nós agradecemos, porque isso irá facilitar a organização desse lanche. Os alunos poderão sim ir ao banheiro, de forma selecionada pela professora e também acompanhado por toda uma equipe que nós teremos fora de sala de aula. Também, Saulo, está chegando perguntas para a gente sobre a nossa avaliação. Deixa só eu continuar sobre o lanche, sim, né? Que é uma pergunta também sobre o pátio, se eles vão sair da sala, né? Sim. Então, assim, o Fundamental 1, primeiro ao quinto ano, eles já tinham o hábito de fazer o lanche na sala de aula. Uma diferença é que eles iam até a cantina para comprar, como a Cristina explicou, não vão mais. Esse lanche vai ser feito na sala de aula, uma pessoa é que vai até a cantina, comprar o lanche e trazer. Se puder comprar antes a ficha, melhor. Mas uma coisa importante a ser dita na hora do lanche é que é o momento de maior cuidado para com essa higienização. O uso do copo, que é individual, indispensável. Agora é um item indispensável. Todos têm que ter o seu, né? É o momento em que a gente vai fazer a troca das máscaras. Então, todos os alunos têm que trazer de casa pelo menos uma máscara extra, no mínimo. Ele vai vir com uma, né? E vai fazer a troca da outra na hora do recreio. Então, a escola disponibilizou para todos os nossos alunos. Já fizemos isso com os alunos do 6º ao 9º que começaram, né? E agora vamos seguir com os alunos do 1º ao 5º. O kit que a escola entrega. Então, nós, escola, estamos providenciando, entregar para os nossos alunos uma máscara, né? Desse kit individual do aluno. Ela é suficiente? Não, ela não é suficiente, né? A gente sabe que agora a máscara, por ser um item indispensável, nós temos que ter uma conduta de ter várias, porque a gente vai precisar usar várias, né? Então, essa máscara que a escola vai dar, ela vai somar com a outra que você já tem de casa, do seu gosto, se é a máscara de personagem, se é a máscara de amarrar, né? Não tem problema. Tem pais que já perguntaram se pode mandar a criança com a Face Shield, também não tem problema, né? É opcional a Face Shield, mas a máscara facial, ela é obrigatória. Então, a gente vai fazer essa troca justo no horário do recreio, tá? Com esse aluno, para que a gente possa seguir essas medidas de segurança. A máscara ela deve ser trocada, no mínimo, a cada 2 horas. Perguntando também, né, se os nossos funcionários fizeram teste do Covid, né? Amanhã nós vamos iniciar os testes, porque antes dos testes nós fizemos uma avaliação semelhante a essa avaliação que vocês fizeram, né, que é o mapeamento de saúde que foi feito individual para cada um. E fizemos 2 vezes, né? Isso. Estou recebendo informação que nós já fizemos 2 vezes, 15 dias antes dessa possível retomada e 15 dias agora, atualmente, né? E amanhã nós vamos começar, amanhã nós temos aqui um encontro aqui com o treinamento de uma determinada plataforma, e como os professores vão começar a ter contato dentro da escola, especificamente, de acordo com esse mapeamento que nós já fizemos, nós vamos começar os testes, né? Não é uma missão fácil, tá? Porque não é algo acessível, é algo que demanda recurso, mas não estamos economizando nesse aspecto, né? Porque precisamos sim vencer isso, é o que eu sempre tenho dito aqui para os nossos colaboradores. Esse segundo semestre é o segundo tempo de um jogo, de uma virada de um jogo, que nós estamos empenhados em fazer isso. A gente, com muita tristeza, tem visto algumas escolas que estão fechando, não só em São Luís, não no Maranhão, mas somente no Maranhão, mas no Brasil todo, né? Isso nos causa tristeza. Por que nos causa tristeza? Gente, não há outro entendimento que não vai ser através da educação que vamos poder sair de qualquer crise.
Pode ser uma crise política, pode ser uma crise através de um vírus como esse, pode ser uma crise através de guerras que já aconteceram ao longo da humanidade, e como que vence? Só vence com uma educação, uma escolarização mais forte. E isso vocês podem ter certeza que a gente vai estar disposto a cada vez mais investir, e que venha mais 30 anos de Colégio Rosa de Saron. Você ia fazer uma complementação, né, Ana? Ina, depois nós vamos falar também sobre o integral, tá bom? Agora vamos falar aqui, esclarecendo algumas dúvidas sobre avaliação. Como a Ina já tinha falado anteriormente, nesse mês de agosto, nós, sensibilizados quanto aos alunos que não conseguiram acompanhar desde março até aqui, nós paramos com nossas atividades novas e agora estamos revisando todo o conteúdo de março até agora. Então, o que vai acontecer? Nós vamos precisar, sim, continuar com nossas trilhas avaliativas, que todos vocês já sabem e até gostam de participar. Agradecemos a participação de todos vocês e também teremos avaliações, sim, no presencial. Então, nossas avaliações, já em setembro, elas voltam com a modalidade presencial e também remota. Não se preocupem, todos os alunos terão acesso a essa avaliação. Sobre a questão da avaliação, né, as perguntas também giram em torno de qual é a nota, como que eles vão ter acesso a essa nota, né? Então, assim, como a gente já falou aqui no início, a gente está há 120 dias aí trabalhando e mantendo o ritmo de fornecer os materiais e conduzir essa aprendizagem. Então, os professores do primeiro ao quinto, em especial, que é o que a gente fala que esse público, eles já começaram a fazer essa triagem das notas, né? Nós já temos boa parte das notas do primeiro e do segundo bimestre, né? Foram feitas através de quê? Foram feitas através das participações nas aulas online, através do retorno das atividades, né? Através das participações também lá, interação nas aulas síncronas, nos grupos de plantão tirar dúvidas, e também através dos períodos presenciais antes pandemia. Então, os professores fizeram um filtro de tudo isso para gerenciar uma nota. Em breve, ela já vai estar disponível para vocês, a nota do primeiro bimestre e a nota do segundo bimestre. Hoje, dia 13 de agosto, nós estamos já no terceiro bimestre, né? Ainda não realizamos nenhuma avaliação no terceiro bimestre, mas a gente já tem previsão de realizá-las sim, né? O processo avaliativo do terceiro e do quarto bimestre, ele vai acontecer presencial e remoto, sendo que o primeiro bimestre e o segundo bimestre, ele aconteceu totalmente remoto, né? Somente virtual. Mas agora, com o início das aulas presenciais, a gente vai fazer a avaliação presencial e vai continuar também fazendo as avaliações remotas, né? Como eu falei, a gente já está no terceiro bimestre e temos a previsão, né? Essa também é uma pergunta que a gente recebe muito, né? Sobre a previsão de finalização do calendário acadêmico. Então, antes de eu falar dessa finalização, eu queria reforçar, né? Às vezes a gente recebe assim, perguntas de pais, né? Se a gente tem um planejamento, se a gente tem um plano de ação, se a gente já refez o calendário escolar. Então, assim, a Escola Rosa de Saron, ela é uma escola comprometida com o que de fato deve ser feito. Então, assim, a gente sempre busca seguir, né, as regulamentações, as orientações dos órgãos competentes para a questão da educação, né? A gente sempre busca estar em contato com as novas metodologias, com as coisas que estão em andamento na educação, para que a gente possa oferecer para o seu filho o que há de melhor. Então, nós, sim, seguindo as orientações, o que diz, né? Que as instituições escolares, elas podem estar flexibilizando essa carga horária, reorganizando esse conteúdo e reorganizando esse calendário. Então, nós fizemos isso também, reorganizamos o nosso calendário, mas estamos atendendo o que está bem próximo do real. Ina, o que é o real? O real são 220 dias letivos, né? Eles abriram mão para a escola, porque ela poderia atender apenas 200 dias letivos, mas o Rosa está cumprindo uma carga horária bem próxima dos 220. Nós temos previsão de concluir
o nosso ano letivo nas primeiras semanas do mês de janeiro, né? Essa previsão é para finalizar o quarto bimestre. Mas a carga horária que está sendo ofertada, ela está bem próxima da carga horária estipulada. Então, a gente tem N disciplinas no Fundamental 1, português, matemática, ciências, história, geografia, inglês e espanhol. E aí eu abro uma ressalva para esse diferencial que o Rosa oferta, que é a disciplina de língua espanhola, que ela é uma disciplina opcional, e a gente entende que ela é importante também, a gente oferta ela desde o primeiro ano, né? Aí a gente tem arte e ainda tem a disciplina de cidadania, moral e ética. Então, essas disciplinas, elas foram reorganizadas, remapeadas. O nosso calendário, ele está com essa previsão para finalizar nas primeiras semanas de janeiro, e aí eu peço a colaboração da família, certo? O Conselho Nacional de Educação, recentemente, no último documento que eles publicaram, eles informaram que nós devemos flexibilizar essa frequência, né? E ter esse olhar mais sensível para com as séries que são final de ciclo, né? Quais são as séries final de ciclo? Terceiro ano e quinto ano. O Conselho Nacional de Educação pede também que a gente tenha um olhar sensível para com os alunos de turmas de alfabetização. Quais são essas turmas? Primeiro e segundo ano. Então, o que os professores fizeram, né? Eles estão reorganizando esses conteúdos. Nós vamos precisar reorganizar os conteúdos essenciais que podem ser necessários na série seguinte, para que a gente possa revisar eles com uma maior propriedade, né? A Cristina falou que a gente paralisou um pouco essas ações dos conteúdos novos, justamente porque a gente precisa retomar alguns conteúdos que vão ser importantes para essa volta presencial. Então, nós pedimos essa sensibilidade para o cumprimento desse calendário, que é nas primeiras semanas de janeiro. Família, por favor, não marque viagem, né? Normalmente, fora de pandemia, a gente sempre tem esse problema, porque a escola vai encerrar no dia 14 de dezembro, e aí a gente sempre tem aquele pai, mas eu já marquei uma viagem para esse dia, né? A nossa diretora, ela costuma dizer que a gente tem a cultura errada de achar que é a escola que tem que se adequar à rotina do aluno, e na verdade é o inverso, é o aluno que tem que se adequar à rotina da escola, porque isso tudo faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento em relação a obedecer às regras, às normas, né? Então, família, a nossa previsão de encerramento é nas primeiras semanas de janeiro, certo? Então, semanas que a gente vai estar finalizando, se forem se organizar, deixem para se organizar para depois dessa semana. Qualquer dia perdido daqui para frente é um grande dia, faz muita diferença, né? Então, assim, a gente precisa mais do que nunca desse comprometimento. Os pais dos alunos do primeiro ano, a gente precisa que vocês estejam mais do que nunca, né? Ali com a gente, engajados, para a gente poder garantir o máximo de aprendizagem significativa para esse aluno que vai para o segundo ano. Os alunos do quinto ano, nós estamos sim com um planejamento para ser trabalhado com eles, né? Visto que eles ano que vem vão estar no sexto ano, para que eles possam chegar no sexto ano com os conteúdos, com a bagagem esperada para o sexto ano, né? Mas isso sozinho a escola não consegue, porque se eu tenho um aluno do quinto ano que passou 120 dias afastado da escola, e agora quando ele volta eu não consigo ter esse comprometimento por parte da família, vai ficar bem difícil esse processo. O ano letivo não está perdido, a gente escuta muito isso, né? O ano letivo não está perdido, deveria, de repente, pode estar perdido para quem parou lá atrás. Nós não paramos, nunca parávamos, e agora mesmo que a gente não parou. Continuamos, estamos aqui, então ainda há tempo da gente recuperar, né? Estamos aqui para lhe ouvir, a gente mantém uma gestão transparente, então você tem acesso a conversar. Agora o contato presencial, ele realmente está restrito, mas virtualmente a gente responde a todo mundo. A gente precisa saber das necessidades de cada um, né? E a garantia de progressão continuada de cada série, ela depende também dessa volta,
né, dessa volta presencial, de como que vai se desenrolar e se desenvolver esse aluno até o final. Então, o ano letivo não está perdido. A gente só vai dizer que ele está perdido depois que a gente encerrar ele, porque aí já não vai ter mais o que ser feito. Tá bom? Estamos aqui caminhando, né, já um pouco aqui para o nosso final desse bate-papo, que está muito interessante, são muitas dúvidas, né? Eu vou ler aqui algumas, mas já agradeço aí já o seu Silvino José Rodrigues, né, que fala sobre a disponibilização de um cardápio da cantina, né? Então aí a equipe pedagógica e suporte que está aí, já vamos alinhar com a cantina esse cardápio semanal, que isso possa chegar nos grupos, né, e através também do próprio aplicativo Estudicades, para que a família também tenha essa possibilidade de se programar. Por isso é importante momentos como esses, né? Porque vem sugestões simples que vai agregar muito no nosso dia a dia, né? E aí eu vou deixar aqui para vocês as perguntas assim: como ficará os alunos do ensino remoto? Será os mesmos horários? Como fica a avaliação dos alunos que vão ficar no remoto? Sobre os materiais que estão na escola, e eu vou ficar no remoto, eu posso vir buscar? Então, são questões que vocês podem estar respondendo. Mas antes disso, é importante dizer, senhores, que nesse processo de retomada de aulas presenciais, obviamente, que nós temos um planejamento, um calendário, que vai convergir na questão educacional, na questão desse material pedagógico ao qual vocês adquiriram, mas entendam bem, um dos principais objetivos nessa retomada das aulas presencial é trabalhar o socioemocional dos nossos alunos, pois nós temos as mais variadas famílias, os mais variados contextos. Já fizemos isso com os nossos colaboradores, fizemos isso com os nossos alunos do Fundamental 2, onde na sexta-feira eles tiveram um momento de relaxamento mental com um psicoterapeuta, uma coisa bem interessante que eles precisam. E não vai ser diferente com os alunos, com os demais alunos, né, do primeiro ao quinto ano. Então, por que eu digo isso? Porque nas primeiras semanas, e isso acontece quando a gente inicia o ano letivo, as famílias às vezes dizem assim, mas não está tendo aula, só está tendo, enfim. Gente, o nosso primeiro objetivo com esse primeiro contato desses alunos é poder entender verdadeiramente qual é o resquício que o processo de pandemia causou na vida de cada um deles. Por quê? Nós temos alunos que perderam familiares, nós temos alunos que perderam amigos, vizinhos. Então a gente tem que entender, porque só vão conseguir avançar num conteúdo intelectual se o emocional tiver tratado. Então digo para vocês, as primeiras semanas vai ser de retomada com muita cautela, tá? Um outro ponto é a questão do integral. Aí eu queria que vocês fizessem essa abordagem, tá? Voltando um pouquinho para a questão de como vai ficar os alunos do remoto e os materiais, né? De repente, o responsável que fez a pergunta, talvez chegou já agora, porque lá no início a gente já tinha também falado sobre isso. Uma preocupação dos pais é sobre a nota, né? E isso não são só os pais aqui do Rosa, os pais a nível de Brasil, porque tem a triste cultura de achar que a avaliação é só nota, né? A avaliação, ela é muito mais do que isso, né? A avaliação, ela é contínua, a avaliação, ela acontece diariamente, ela acontece de várias formas. Então, assim, o aluno, a gente agora, na pandemia, precisou compreender de uma outra forma que a gente precisa avaliar esse aluno de várias vertentes, com outro olhar. Então, sobre os materiais que estão na escola, já desde o mês de abril, que a escola disponibilizou a entrega desses materiais. Inclusive, disponibilizamos no período de férias, porque quando a gente voltou no pós-férias, a gente já iria fazer uso dos livros e cadernos, então esse material ele ficou disponível na escola para a entrega. Infelizmente, a gente tem um número ainda grande de materiais que estão aqui na escola e que nunca vieram buscar, né? Então, você que, de repente, não pegou o material do seu filho, você pode estar vindo na secretaria e a gente pode estar entregando isso tanto na matriz quanto na filial.
sobre o material. O aluno que vai ficar 100% no remoto, não vai vir para o presencial, ele vai continuar da mesma maneira, assistindo às aulas síncronas, às aulas virtuais, e fazendo as avaliações virtuais, certo? Só que os alunos que não vêm para o presencial, a gente vai ter que orquestrar uma forma de, pelo menos um momento, a gente realizar essa avaliação agendada presencialmente, certo? Porque a gente precisa ter esse registro por escrito também. A gente não pode permanecer somente com essa avaliação no remoto, né? Fez outra pergunta sobre a questão do remoto. Bom, a escola oferece o integral já, acho que 4 anos, né? A gente começou oferecendo apenas para a educação infantil, e aí o integral foi crescendo, até esse ano de 2020 a gente já estava oferecendo até o 5º ano. Tínhamos um quantitativo estimado na turma do integral, né? Mas para essa volta, para esse momento inicial, que a gente já deu agora no dia 3 de agosto, para esse momento, o integral ele não retorna, né? Por que, tia Ina? Porque a gente teve alguns pais que optaram pela permanência no remoto, né? Então, o número de alunos que permaneceriam no integral, ele não era condizente para a gente manter a permanência dessa turma. Então, assim, infelizmente, para esse segundo semestre, nessa volta, né, aqui a partir do dia 3 de agosto, e a gente tem agora 3º e 4º bimestre, a gente não vai ter a continuidade do integral. Aproveito até, Saulo, para a gente já lançar a nossa campanha de matrícula, né, que a gente já vai dar início agora na próxima semana. Então, você, pai, que era do integral, venha também já fazer a sua rematrícula, já garanta a sua vaga para 2021, né? E a gente já está aí no campo. Se for para falar de matrícula, a gente antecipa, né? Porque a gente já quer lançar agora dentro do mês de agosto, tá? E a gente vai ter uma promoção bem bacana que para aquele pai que fizer de forma antecipada essa matrícula do 2021, lá na primeira mensalidade em fevereiro, você vai ter um percentual de desconto de 30% na sua primeira mensalidade. Fora outras coisas que a gente está também criando para quê? Gente, é preciso que vocês entendam que, obviamente, aqui é uma empresa, aqui tem um CNPJ, na natureza jurídica de uma empresa, as empresas são constituídas, a sua finalidade é que tenha lucro, né? Obviamente isso. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Um dos principais objetivos do Colégio Rosa de Saron é poder levar esse direito de estudar, essa escolarização, a independente das classes sociais. Porque entendemos que vivemos numa sociedade, num bairro, onde em torno você tem vários outros bairros, um conglomerado de bairros que, se nós formos avaliar, a renda per capita do nosso bairro é uma renda baixa, você sabe disso, pai, né? Pode ser que para alguns não, mas a sua grande maioria sim. Então estamos aqui com uma missão de desenvolver essa educação, independente de qualquer que seja a família. Esse é o desejo do Colégio Rosa de Saron. Por isso, hoje, a gente, nos desafiamos a uma segunda unidade e futuramente uma terceira unidade para levar esse nosso DNA. Mas o que está por trás disso não é o meu desejo específico, claro, é a permissão de Deus, mas, sobretudo, o carinho de cada um de vocês, a oportunidade que cada um de vocês dá em ser nossos clientes. Isso para a gente é algo fantástico, e a gente valoriza muito, vamos valorizar muito mais ainda, porque a pandemia nos ensinou várias outras coisas, tá? Então fique atentos, nossa campanha de matrícula provavelmente já sai na próxima semana, ela está bem legal, aproveitem aí, eu sei que o momento não é tão favorável para a nossa economia, mas isso não vai parar, gente. A gente sabe que as escolas públicas não têm previsão de voltar, então a gente tem que fortalecer essa iniciativa das escolas particulares. Então, estamos juntos aí, logo em 2021, renovando esses contratos, tá? Vamos reforçar aqui, Ina, nosso horário, tá? De entrada e saída é importante. No matutino, nosso horário será de 7h40 às 11h20. Então, é muito importante que esse horário ele seja seguido à risca, para que todos os nossos protocolos caminhem conforme a nossa organização.
No Só sobre o vespertino... horário, a gente, como o Saulo falou, a gente tem um brigadista na escola, né? Sim. E o brigadista, ele está aqui justamente para garantir que esses protocolos eles sejam cumpridos. Então, assim, a gente também, enquanto escola, acaba que é cobrado pela manutenção desses alunos na escola, porque como o prédio precisa ser higienizado, não pode mais ter alunos no fluxo aqui. Então, o brigadista, ele está sempre ali na porta fazendo essas intervenções com os pais. Isso. O aluno vai chegar e ir direto para a sala de aula. Uma pergunta, né, até a respeito, que antes mantínhamos esses alunos no pátio, não haverá mais essa concentração. O aluno, quando chegar, ele irá direto para a sala de aula. Só passando pelo processo de higienização, né? Que é a sanitização dos sapatos, a higienização das mãos, a higienização das mochilas, para assim esse aluno seguir para a sala de aula e ser recebido pela professora, lembrando que a escola vai estar toda sinalizada para com essas regras, né? Algo que é importante a gente falar, Cristian, também sobre em relação a esses horários, é que agora, seguindo essas medidas de distanciamento, né, e a diminuição do fluxo de pessoas circulando internamente na escola, nesse momento inicial de retorno, né, esse fluxo de pais e responsáveis, ele vai precisar ser restrito. Então, assim, eu conto muito com a sensibilidade de vocês, pais, né? Eu acredito que todos vocês que estão aqui conosco, que assistiram essa reunião e que estão aqui permanentes com os filhos matriculados no Rosa de Saron, é porque confiam e acreditam no nosso trabalho. Então, assim, a gente tem toda a preocupação de garantir a segurança dos filhos de vocês. O aluno será deixado na portaria e ele irá para a sala de aula. Não se preocupem que os menores que precisam subir escada, a gente vai continuar com esse processo de ajudar nesse percurso, mas, infelizmente, esse pai vai ter que ser restrito a esse ambiente por conta que a gente não pode ter um fluxo de pessoas circulando pela escola, nesse momento. Isso, então vamos lá, recordando, nosso horário matutino de 7h40 às 11h20, vespertino, 13h40 às 17h20. Também vamos lembrar que essa reunião ela está sendo gravada e iremos disponibilizar nos nossos canais de comunicação. Então é isso, senhores. Pontualmente aqui, 17h27, né? De hoje, estamos aqui ainda disponíveis, tá? Hoje, dia 13. Caso ainda tenha alguma pergunta, como a Ana Cristina falou, lembrou muito bem, essa gravação ela vai ser disponibilizada aí para vocês, via aplicativo, e aos grupos de plantão, né, que é utilizada a ferramenta do WhatsApp. Façam uso, gente, se você ainda não tem acesso à nossa plataforma Estude CADES, nos procurem, porque lá nós iniciamos agora no Fundamental 2 uma ferramenta muito bacana, que é a prova virtual cronometrada, com horário para começar, com dia para começar, horário para começar e horário para terminar. Tudo isso para fazer essa imersão dentro desse processo tecnológico. Saulo, mas eu não tenho acesso, eu não consigo. Tá, aí nós temos a outra solução, porque nós vamos entender todos os aspectos, tá? Mas dentro do contexto, em relação à tecnologia, nós estamos bem conectados, tá bom? Então, se ainda tiver alguma pergunta aqui, né? Aqui pergunta sobre transporte escolar. De fato, a gente ainda é uma incógnita, mas tudo caminha para que não retorne o nosso transporte escolar particular, porque veja só, nós temos um carro extremamente confortável, é grande o carro, mas as janelas do nosso carro, ele não abre, a gente também não tem um quantitativo específico para que possa manter essa operação. Então, eu espero que sensivelmente, né, os nossos alunos que fazem uso, já são 3 anos praticamente do transporte, nesse segundo semestre a gente não vai conseguir oferecer esse serviço, mas saibam vocês que em 2021, com certeza nós estaremos ali muito mais forte do que entramos nesse ano aqui de 2020, tá certo? Então, por aqui a gente vai encerrando, agradecendo novamente a Deus que nos permitiu estar aqui nesse momento, agradecendo os meninos que estão aqui por trás da câmera, né, a nossa equipe de TI, porque tudo é investimento, nós tivemos que contratar uma mão de obra específica para que tudo isso que você receba na casa de vocês funcione
tivemos que contratar uma mão de obra específica. Então, é investimento que a escola está fazendo por valorizar cada um de vocês, tá? Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Se ainda tenham dúvidas, vocês podem depois estar fazendo esses questionamentos, ali até no próprio grupo, pegando o nosso número do WhatsApp geral, para que possa estar trazendo, porque, e outro detalhe, vamos retornar na segunda-feira, não somos perfeitos, estamos longe dessa perfeição, mas buscamos fazer o nosso melhor e com algo que é determinante na vida do ser humano, que é a disponibilidade do amor. Fazemos por amor a essa profissão. E se estivermos fazendo algo de errado, venha, nos questione, nos dê soluções para que juntos possamos vencer esse jogo, virar esse jogo no segundo semestre. Sozinho aqui, ninguém vai conseguir fazer nada. Então, o Colégio Rosa Saron aplica esse contexto de ter essa transparência, qualquer que seja. Para a gente hoje, é algo muito ruim não permitir a tua entrada dentro da escola, porque é uma política que a gente faz. Eu queria falar com meu filho lá. Pode ir lá, não tem problema nenhum. A gente até quebra umas questões de segurança, né, interna, mas a gente entende que a gente não tem nada a esconder em uma sala de aula. E se algo tiver errado e você olhar, você vai trazer para a gente vai melhorar o nosso trabalho. É isso que fez a gente vencer 3 décadas, né? E vamos para a próxima década aí, bem forte. Mas nesse momento, a gente não vai poder fazer, você não vai poder ter esse acesso direto, né? Mas logo, logo a gente entende que isso vai passar e muitos ensinamentos vão ficar conosco e com vocês. Eu ia só encerrar aqui agradecendo, né? A gente entende que muitos pais, por diversos motivos, não conseguiram acompanhar o nosso trabalho nesses 120 dias, mas eu queria me direcionar em especial a todos aqueles que se mantiveram conosco nesses 120 dias. Essa reunião de hoje, ela está acontecendo por sugestão de pais, né, parceiros que estão ali, que dão dica, como o Saulo mesmo disse. A gente está longe da perfeição, a gente busca sempre estar dentro do que deve ser feito, mas existem coisas que às vezes a gente não observa, e um pai já dá uma dica, já dá uma sugestão. Então, você, família, que se manteve firme com a gente, porque foram tempos difíceis para todos, iniciamos um ano letivo pensando muito diferente do que a gente está aqui agora, né? Mas a gente teve pais que se mantiveram ali presentes nas aulas, participativos. A gente tem pai que participa ativamente das aulas síncronas, né? Pais que estão constantemente ali com dicas para a escola. Então, eu me direciono em especial a todos esses que fizeram parte disso aqui, né? Tudo que a gente construiu, né? As mudanças que a gente foi fazendo no decorrer desses 120 dias, como eu disse, a gente mudou a quantidade de dias de aulas, as disciplinas, os horários, para tentar ser flexível, né? É um pai que tinha 2 filhos e os horários estavam chocando, a gente foi organizando ali para tentar atender todas as solicitações. Então, família, mais do que nunca, o meu muito obrigado para você, que se manteve mais do que parceiro, né? Fiel aqui com a gente. Muito obrigada e boa tarde a todos que estiveram aqui conosco. Só para a Poliana pergunta assim, continue com os horários vespertino. Fale aí, você falou só do matutino. O horário dos alunos da volta, né, Poliana? É 1h40, né, Isso, Cristina? 13h40 e 17h20. Entrada, 13h40, saída, 17h20, tá? Lembrando que esse aluno deve chegar com uma média de uns 20 minutos de antecedência para a gente garantir o processo de higienização, não ter um fluxo de aglomeração na porta da escola, tá? A escola está toda sinalizada dentro e fora. Quem já passou aqui já percebeu, mas a gente precisa de você, família. Se você chegar muito cedo, fora do seu horário, você não vai conseguir entrar. A escola tem horário para abrir esse portão, e aí isso vai acabar que tumultua e demonstra que a nossa logística de organização está desorganizada, mas, na verdade, isso já vem de lá para cá. Então, vamos todos ali seguindo, que no final, como o Saulo disse, a gente vai sair vencedor. Então é isso, nosso muito obrigado, boa tarde, até o próximo encontro, porque isso vai ser uma realidade cada vez mais natural entre família e escola. Forte abraço.